Olá, pessoal. Então, meu nome é João Francisco dos Santos, sou médico veterinário, professor do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o estresse térmico em vacas leiteiras, né? Nossa apresentação, a gente vai fazer uma breve introdução ao assunto, vamos discutir o que a vaca precisa para produzir leite, vamos falar um pouco de bem-estar, vamos falar das causas do estresse, o que é o estresse térmico, quais são as suas causas e como a gente pode minimizá-lo. E vamos terminar com algumas considerações finais sobre o assunto, ok? Então, pessoal, isso é uma palestra, né? Uma palestra ela é mais um monólogo. No final, a gente vai abrir para as perguntas, mas eu vou soltar algumas perguntas aqui ao decorrer da palestra que eu gostaria que vocês pensassem e podem responder para vocês mesmos, tá? Mas é para a gente já pensar, porque faz parte do contexto do assunto. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual que é o grande segredo da vida? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eu sou um pouco filósofo também, eu gosto de pensar sobre a vida e pensar no grande segredo da vida. Então, assim, qual que é o grande segredo da vida? Trazendo para o nosso contexto, eu chamo aqui o grande professor filósofo, professor Mário Sérgio Cortella, que ele, quando seus filhos eram crianças e tudo, ele disse para o seu filho mais velho que quando ele completasse 12 anos, ele ia falar para o menino qual é o grande segredo da vida. E o menino ficou naquela expectativa, quando completou 12 anos, chamou o pai e falou: pai, me conta qual que é o grande segredo da vida, eu já tenho 12 anos. Aí ele falou: meu filho, eu vou te contar, mas você não deve falar para o seu irmão. Vou te contar aqui qual que é o grande segredo da vida. Só quando seu irmão completar 12 anos, que aí eu falo para ele também. E aí ele chamou o menino, falou no ouvido bem assim: vaca não dá leite. Aí o menino ficou olhando assim para ele: ué, o grande segredo da vida é que vaca não dá leite? E vaca não dá leite? Como assim? Não sei se isso agora faz sentido para vocês, né? Tem gente, eu sei que tem graduandos aí no início e também já tem tutores renomados aí, profissionais experientes. Talvez isso para alguns já vão fazer mais sentido, mas aqui ao decorrer dessa palestra a gente vai entender por quê que vaca não dá leite. Pessoal, vaca não dá leite. A gente precisa dar condições para ela produzir leite. E a gente tem que ir lá, correr atrás, tem que ir lá ordenhar, tirar o leite dela, alimentar ela, dar ambiente confortável para ela. A gente precisa dar condições satisfatórias para ela se sentir bem, para ela produzir leite, porque vaca não dá leite, vaca produz leite, ok? Se fosse para dar, ela mesma ordenhava e chegava com um baldinho e falava: toma aqui, ó, o leite, estou dando para vocês. Mas não, a gente precisa fazer tudo isso. E isso faz parte do nosso tema da palestra, mas eu chamo a atenção de que é importante a gente observar que vaca não dá leite e nada cai do céu. Então, tudo a gente tem que correr atrás. Tá certo, pessoal? Vocês estão aqui hoje, eu parabenizo a cada um que está aqui assistindo essa palestra. É uma tarde, fim de tarde, né? Em alguns locais do país, a gente aqui ainda está no meio da tarde, tá um calor tão grande, eu confesso que eu estou aqui debaixo do ar-condicionado, mas estou em estresse térmico. Mas parece que deu um eco aí, tá tudo ok? Acho que alguém ligou o microfone, mas já desligou. Ah, tranquilo. Mas parabenizo porque vocês estão correndo atrás. Então, a vida não vai dar nada de bombejada para nós. A gente tem que correr atrás. E para a vaca, ela também não vai dar leite, ela vai produzir. Mas o que ela precisa para produzir? É outra pergunta que eu faço para vocês. De antemão, o que vocês já pensam que a vaca precisa para produzir? A vaca precisa de conforto. Conforto. Quando a gente fala essa palavra conforto, como eu sou professor de comportamento e bem-estar animal, eu gosto de fazer muitas analogias com a espécie humana. Então, para vocês aí, pense o que é confortável para vocês. Para mim, João Mel, confortável é deitar no sofá, ficar assistindo televisão, ouvindo música, num ambiente agradável, que não está com uma temperatura elevada, com o bucho cheio. Né? Acabei de tomar o cafezinho aqui e já fiquei mais confortável. E para a vaca, o que é o conforto? O que vocês acham que é o conforto para a vaca? O conforto da vaca é ela tá deitada ali na beira. Aqui em Manaus a gente tem a Ponta Negra, né? Um local que tem
uma área de banho, uma praia artificial, uma área nobre da cidade, a vaca está lá na Ponta Negra tomando banho de sol, isso é confortável para ela? Não. Conforto para a vaca significa bem-estar. Ela está com condições de se sentir bem. E como é que ela vai estar em bem-estar? A gente pode observar que a vaca está em bem-estar quando ela está saudável, quando ela está bem, quando ela está produzindo. Quando o animal não está em bem-estar, ele não está confortável e, consequentemente, ele não está produzindo, ele não está com saúde. Então, o conforto leva ao bem-estar, que leva à produção. E a gente avalia isso de acordo com as 5 liberdades animais, né? Primeiramente, a liberdade chamada fisiológica, que é uma das mais essenciais para a manutenção da vida e para a produção, né, o desenvolvimento do animal, é a liberdade nutricional. Então, como qualquer outro animal, ele precisa ter um aporte nutricional da alimentação, seja por volumoso, concentrado, na quantidade e qualidade ideal para a sua manutenção e para a sua produção, para que satisfaça as suas necessidades de manutenção e produtivas. Ele tem que comer em quantidade e qualidade. Quando a gente fala isso, é muito importante, porque às vezes tem gente que acha que qualquer mato é comida para vaca, ou quando se fala de conservação de forragem, não se tem um cuidado de conservar realmente a qualidade daquele silo, daquele feno, e aí dá alimentos mofados, alimentos deteriorados para os animais. Não, tem que ser com qualidade, sem riscos à saúde do animal, tá certo? Em quantidade e qualidade esse alimento, que atenda à manutenção da sua saúde e para ela expressar o potencial produtivo dela. E também é muito importante lembrar da ingestão de água, principalmente vacas leiteiras. Ela produz leite, 80 e poucos por cento, não lembro agora, do leite é água, tá? Então, como é que ela vai produzir esse produto se ela não tem um grande aporte desse elemento que vai fazer a composição desse leite? Para a produção do leite, para a sua hidratação, para a manutenção da sua saúde, manutenção da sua vida. E quando a gente fala de ingestão hídrica, isso também está muito atrelado ao nosso assunto de hoje, o estresse térmico. Vacas em estresse térmico é como nós. Quando a gente está com calor, dá mais sede. Ela vai, consequentemente, ingerir mais água. Ela tem que ingerir essa água em quantidade para suprir a sua necessidade fisiológica, para suprir a necessidade produtiva e para tentar compensar esse calor, que a água vai vir como um aspecto refrigerativo para ela, tá certo? Isso é questão de quantidade e qualidade também. Não é só chegar e dizer que na minha propriedade eu tenho um barreiro para as vacas beber água, ou então as vacas são ordenhadas 9 horas da manhã, termina toda a ordenha, as vacas são soltas para o pasto, onde elas vão beber água é 10 quilômetros de distância, e depois elas voltam para a segunda ordenha da tarde. E é muito importante a gente lembrar, a vaca acabou de ordenhar, ela tem que ter água à disposição ali, já para ela repor esse volume perdido, para ela ficar em uma questão de saciedade e bem-estar, e também para que ela se mantenha em pé, tanto a água quanto uma alimentação, para a gente diminuir a propensão de ter algumas inflamações, infecções mamárias, né, as mastites, tá certo? Porque senão a vaca vai querer deitar num ambiente sujo, e o esfíncter do teto ele está aberto ali, em média de uma hora e meia, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a qualidade dessa água, ela tem que estar disponível fácil, em locais bem acessíveis, num local limpo, e num local que ela tenha condição também de chegar para fazer a bebida dessa água confortavelmente. Então, você tem que observar também até o tamanho da disposição dos tanques para essa água, ou do bebedouro que você tenha na sua propriedade, mas que todos os animais consigam se hidratar corretamente, porque senão, em alguns locais, você tem só um tanquezinho pequeno, tem umas vacas maiores dominantes, elas vão chegar e não vão deixar as vacas menores encostarem. E aquelas vacas vão ficar sem beber água, elas vão ficar com déficit hídrico, elas vão ficar desidratadas, elas não vão conseguir produzir corretamente, e o calor que ela já está passando vai aumentar ainda mais esse estresse térmico, tá certo? Então, tem que também observar a questão dos lotes, a questão da disposição dos bebedouros, e também eu tenho que lembrar que essa água, já falamos aqui de quantidade e de qualidade,
O local que deve ser fornecida essa água tem que ser um local de fácil limpeza. Você vê aqui, ó, a vaca está bebendo água num local bem limpinho, que ela consegue enxergar o fundo. Ela gosta de uma água limpa, que ela consegue enxergar o fundo. Não precisa ser um tanque muito fundo, mas também nenhum muito raso. Coisa de 30, 40 centímetros, 50 centímetros, que ela se sinta confortável ali. E outra coisa, a temperatura da água também influencia muito. Já trazendo, porque a gente está falando aqui do conforto térmico, né? Esse estresse térmico, a água muito quente, os bovinos eles gostam de uma água um pouco mais morna, normalmente, de 25 a 30 graus, tá? 22 graus, 23, eles consomem tranquilamente, mas eles preferem de 25 a 30 graus, 28 graus, mas isso também vai depender muito da sua condição ambiental. Se o ambiente já for muito quente, e essa água também, quanto mais quente ela tiver, se ela estiver diretamente ao sol, e tudo isso vai fazer com que essa água não fique tão atrativa para esses animais, eles vão ingerir menos, tá certo? Então você tem que observar também. Da mesma forma, isso vale para quando em locais muito frios, pode ter estresse térmico também pelo frio, e aí a água muito gelada, abaixo de 15 graus e tudo, ela vai evitar consumir essa água. E a gente pode pensar que isso é ruim até para o paladar dela mesmo, o comportamento dela de ingestão hídrica, mas também a gente pensa na saúde do rumen. O rumen é uma bomba de fermentação que ela vai estar em média na temperatura corporal, 37 graus Celsius, mais ou menos. Se vir uma água muito gelada, né, muito fria para esse rumen, vai acontecer que pode diminuir a motilidade gastrointestinal, pode diminuir a questão do microbioma que tem ali, o microambiente ruminal, diminuir algumas populações microbianas, então, de micro-organismos, enfim, fungos, leveduras, protozoários. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, a temperatura dessa água também é muito importante, que ela esteja em média de 25 a 30 graus, tá certo? Água limpa, de quantidade e qualidade, tá? Então, a liberdade nutricional é o primeiro ponto que eu tenho que pensar, que já vai influenciar também no estresse térmico. A segunda liberdade a gente chama de liberdade sanitária. É quando os animais estão livres de dor, ferimentos e doenças. É fazer com que o meu animal esteja sempre saudável. E nós, sendo médicos veterinários, é o nosso papel estar sempre examinando os animais, fazendo o exame geral, observando se não tem nenhum problema sistêmico, e quando a gente fala de vaca leiteira, principalmente, temos que avaliar glândula mamária, tá? Todo o aparelho mamário, para não ver se não tem nenhum problema. E o maior impacto da pecuária leiteira são as mastites, tá certo? Então a gente tem que estar sempre vigilante, inspecionando, palpando, examinando os animais para manter eles saudáveis. Fazer isso, além disso, tratamentos preventivos, né? A gente tem que fazer profilaxia com a questão de vacinação, desverminação, limpeza e higienização das instalações, tá certo? Controle de endo e ectoparasitas, enfim. Tudo isso faz parte do manejo sanitário, faz parte do nosso trabalho enquanto médico veterinário aqui, é promover a saúde. Promover e manter a saúde. Nisso a gente também vai estar promovendo e mantendo o bem-estar animal. A terceira liberdade é a chamada de liberdade psicológica. Então, os animais têm que estar livres de medo, sofrimento e estresse. E aí a gente vê esse campo aqui, as vacas tudo deitadas. Vocês acham que essas vacas aqui estão estressadas? Estão com medo? Estão nervosas? Não, as vacas, quando elas se sentem tranquilas, quando elas já ingeriram o alimento na quantidade que elas vão depois fazer a regurgitação para fazer a ruminação, né? Remoer esse capim e fazer a ruminação, esse é o período que ela vai estar ruminando, é o período que ela está tranquila. E ela só vem a deitar quando ela já fez todo esse trabalho dela, quando ela achou um local tranquilo. E um local tranquilo é um local que não tem predadores, é um local que ela se sente bem com o grupo que ela está, e um local também com um clima ideal para ela, ou um local sombreado, ou um local que esteja num clima que não tenha muita irradiação solar, que não chega a causar esse estresse térmico nela, tá certo? E livre de medo, sofrimento e estresse, junto com a liberdade ambiental, né, que eu já estou falando aqui. Mas quando ela está assim, tranquila, isso já favorece com que ela vai conseguir ruminar, fazer a digestão corretamente, e autores também citam que os animais,
produzem maior parte do leite quando eles estão deitados, quando eles estão nesse período aí de descanso, tá certo? Então é muito importante que ela tenha esse período, ela se sinta bem, que ela não tenha sofrimento psicológico, que ela não sofra estresse. Agora imagina aquele animal que toda vez que vai entrar no curral ou sair, ele leva porrada, leva grito, é um local muito quente, é um local que tem outros animais que batem nela, que ela passa fome e tudo. Então tudo isso aqui vai causar um grande estresse para ela, né? Então a gente tem que evitar isso. A gente tem que fazer com que os animais expressem seu comportamento natural, tá? E o que é natural para esses animais é isso, ele é ruminar, ele é um ruminante. Quando a gente vê uma vaca ou qualquer outra espécie de ruminante, né? Bobalino, caprino, ovino, enfim, ruminando, isso aqui é um dos primeiros sinais de saúde do animal e é um dos primeiros sinais também de bem-estar. Quando a gente vê a vaca ruminando é que ela está tranquila. Devido à evolução dos ruminantes, né? Eles precisaram desenvolver essa técnica de ingerir a maior quantidade de alimento nos campos que eles estavam, para depois saírem correndo, porque vinham predadores, tanto humanos quanto animais, e para predar esses animais. E aí eles, depois, quando encontravam um local tranquilo, aí volta para aquilo que a gente falou, no local tranquilo que volta, ela fica ali e ela vai fazer essa ruminação. Então ela está tranquila. Isso ela está no local livre para expressar seu comportamento natural, isso é da natureza dela. E uma das coisas também que influencia esse comportamento natural, pessoal, é você dar condições que esse animal possa realmente ruminar corretamente e de uma forma tranquila. Isso também já vem da nutrição. É muito importante que a gente não diminua muito a concentração de volumoso da dieta desses animais, principalmente animais de produção leiteira, que são animais que precisam de um aporte nutricional maior devido à sua produção. Muitas das vezes a gente tem que suplementar esses animais com concentrado, né, com algum tipo de ração, mas a questão do volumoso é extremamente importante para manter a saúde ruminal, para manter a saúde psicológica, a saúde comportamental desses animais, tá? A questão da fibra longa, né, o mais natural possível, ou quando passar em forrageiro, não cortar menos que 2, 3 centímetros as partículas, isso já vai diminuir a propensão de distúrbios digestivos e vai fazer com que esse animal ele tenha a motilidade gastrointestinal, principalmente rumino-reticular, mais estimulada, e esses animais vão conseguir digerir esse alimento de uma forma mais eficiente, tá certo? E livre de desconforto aqui é a liberdade ambiental. E aí, qualquer desagrado no ambiente, qualquer coisa ruim no ambiente, um ambiente sujo, um ambiente não higiênico, um ambiente quente, um ambiente no sol, tudo isso é desconfortável para a vaca. E a gente vê essa vaca aqui com a língua de fora, ela provavelmente nessa posição aqui, ó, com a cabeça esticada e tudo, posição ortopneica, ela está com dificuldade respiratória. Muito provavelmente isso é um sinal apresentando um desconforto térmico. Quando o animal está em desconforto térmico, está em estresse térmico. Se ele está nesse estresse, ele não está respirando direito, ele não está fazendo todo o seu metabolismo corretamente, não vai conseguir produzir corretamente. Sua imunidade vai cair, sua saúde vai ficar debilitada e o animal pode vir a ter várias enfermidades, não produzir corretamente, pode até vir a óbito. Então, o conforto ambiental ele é muito importante. Então, a gente vê que dentro das 5 liberdades animais, se a gente dar condições aos animais para que elas sejam contempladas, os animais eles vão conseguir viver bem e ter boa saúde e conseguir produzir bem, né? Então, na liberdade ambiental é um local que ela tenha conforto. Lembra que foi a primeira coisa que eu falei aqui na palestra? O que a vaca precisa para produzir leite? Ela precisa ter conforto, né? Então, ela está aqui, ó, no local que ela tem um capim adequado para ela, numa quantidade e qualidade adequada. Você vê que são animais saudáveis, em score de posição corporal bem. Ela está num grupo das amigas dela, que ela se sente bem. Nenhuma aqui vai bater, são todas, não tem a dominante, são todas aqui que estão umas juntas com as outras, se dando bem. É um grupo. Quando a gente fala de grupo até de animais, é interessante falar que algumas pesquisas mostram que vaca ela não tem uma rede social muito grande, né? Às vezes a gente tem 5, 6, 10 mil amigos no Facebook, no Instagram, mas as vacas, elas quando passam de um grupo de vacas com mais de 150, 200 vacas, elas começam a esquecer quem é quem. Elas não começam a reconhecer, e aí começa a brigar, ou disputar espaço, disputar até amizade de uma vaca com a outra, e isso, no comportamento a gente observa, isso influencia completamente no seu rendimento, na sua produção.
Então, você tem que observar tudo isso, o conforto ambiental. E outra aqui, tá vendo as árvores atrás? Com certeza aqui tem uma sombra para elas, elas estão no local confortável. Tem até uma aqui, duas aqui que já comeu e já deitou ali e tá tranquilamente, tá certo? Então, tudo isso a gente vai evitar, vai dar essas condições para evitar o estresse, porque o estresse é qualquer perturbação, né? O estresse ele é fisiológico. O nosso organismo, o organismo vivo, seja humano ou animal, ele está sempre em estresse, toda hora sofrendo alguns estresses. É fisiológico, mas tem a questão do mecanismo de homeostase, ou homeocinese, né, que vai manter esse equilíbrio. Mas quando o estresse é muito grande, ele acaba desequilibrando a saúde, a composição orgânica do organismo, e isso traz grandes consequências, né? E o estresse influencia diretamente no bem-estar das vacas leiteiras. Se a vaca não vai estar em bem-estar, ela não está em conforto. Se ela não está em conforto, ela não tem saúde. Se ela não tem saúde, ela não produz. E aí é aquela bola de neve cada vez ficando pior. Então é muito importante que a gente entenda que as vacas têm que estar em bem-estar. E o que é um dos problemas que mais influencia nesse bem-estar das vacas? É o estresse térmico, né? Então, o que a gente pode considerar ou conceituar como estresse térmico? Estresse térmico é quando a produção de calor do animal, né, da vaca, ela excede a quantidade que ela consegue eliminar desse calor, seja tanto por sua produção de forma endógena, quanto também pela questão ambiental, tá certo? Um animal desse, uma vaca muito produtiva, ela tem um metabolismo muito acelerado, uma produção de calor, né? Uma produção calórica muito grande, então a temperatura, o estresse térmico, a termogênese desse animal já é maior fisiologicamente. Se o ambiente já é mais quente, isso aí impacta muito na saúde dos animais, né? Até grandes estudiosos do estresse térmico demonstram que na pecuária leiteira, né, na produção leiteira, principalmente na época do verão, o principal agente que diminui a produção leiteira é o estresse térmico. Estudos mostram também que quando a vaca está... Se você tiver uma condição de observar animais que passam por estresse térmico e animais que passam por privação de alimento, o dano causado pelo estresse térmico ele ainda é maior do que o dano causado pela diminuição da ingestão de matéria seca. E isso, consequentemente, mesmo o animal comendo corretamente, mas o estresse térmico sendo muito grave, isso vai causar balanço energético negativo, porque ele vai gastar mais energia para tentar restabelecer essa saúde dele, ele vai deprimir o sistema imunológico, ele vai ficar mais suscetível a inflamações e infecções do úbere, do casco, esse animal não vai conseguir respirar corretamente, não vai digerir corretamente, enfim. O estresse térmico, ele traz graves consequências, tá certo? Como é que a gente observa e sabe que tem esse estresse térmico, que está ocorrendo isso na minha propriedade, na minha região? E aí a gente está no Brasil, país tropical, né? A gente está aqui, tem uma incidência de raio solar muito grande, e além disso, nós temos uma umidade também em algumas regiões mais que as outras, né? Principalmente na nossa região, Amazonas, a Amazônia de forma geral, né? O Amazonas aqui, o Pará aí, a gente tem um índice de umidade muito alto. E quanto maior a umidade, pessoal, ela também faz com que a sensação térmica ela fique maior. Então, talvez a temperatura às vezes nem está tão alta, mas se a umidade estiver mais alta, isso diminui a troca de calor, a evapotranspiração, e faz com que esses animais entrem em estresse térmico muito mais fácil, tá? Então, na nossa região, particularmente, o que acontece? Quanto mais, na época do verão, quanto maior a temperatura e maior também a questão da umidade, isso faz com que aumente esse índice de temperatura e umidade. E esse ITU ou THE na sigla em inglês, né? E isso a gente não pode deixar ultrapassar mais que 68, porque aqui nesse gráficozinho a gente pode observar aqui, ó, que essa faixa branca aqui a gente chama de zona de termoneutralidade, ou zona de conforto térmico, tá? Você vê que ela vai até 67. Então, um exemplo aqui, ó, se a temperatura ambiental está em 26 graus, só 26 graus, e não tem umidade, está em conforto térmico. Mas se ele está em 26 graus e já tem 5% de umidade, ele já está entrando num estado de início de estresse térmico, tá certo? Então, assim, abaixo de 68. Claro que aí
E a gente vai ter que sempre estar regulando isso daqui, em algumas outras formas que a gente vai mostrar mais para frente. Mas é só para ter noção o quanto já influencia a umidade e a temperatura junto, tá certo? Outra coisa que você pode ver aqui, ó, vou pegar outro exemplo. A nossa região, ela dá picos muito altos de temperatura. Olha aqui embaixo, 35 graus Celsius. E a umidade a 70. Quanto é que não fica ali? Tá lá no vermelho, no vermelhão, né? Vermelho, vermelhaço, vermelhante, vermelhusco, vermelhão. É que nem o boi garantido aqui no Amazonas. Então, o que acontece isso daqui? Esse vermelhão aqui tá indicando um grave estresse térmico severo, tá bom? Quais sinais que os animais apresentam? Frequência respiratória excedendo 85 batimentos por minuto. Temperatura retal acima de 40 graus. Isso é febre alta. E a perda de rendimento de leite, menos 300 quilogramas, tá? Então, o que isso acontece? Gente, tem a perda do rendimento e o animal, a saúde dele, ela descompensa muito. Então, é muito importante a gente observar isso. Por isso que aqui, como é que eu vou ver isso na propriedade, professor? Numa propriedade, numa sala de ordenha, é importante que tenha ali um medidor de temperatura e umidade. Você tem essa tabelinha do lado, você vai saber. E aí, dependendo do que apresentar, do grau de ITU que apresentar, você vai fazer estratégias para ou diminuir a temperatura ambiental ou aumentar. Quando eu falo de temperatura ambiental, é quando você tem um local que você pode fazer algumas estratégias que você possa regular essa temperatura, que vai influenciar na temperatura dos animais, tá certo? E aí, olha, eu fazendo essa palestra, né, joguei ali para ver quanto é que estava a temperatura em Manaus, para ver mais ou menos, né? Então aqui, ó, nessa reportagem aqui, eu só peguei isso aqui para mostrar o quanto é quente a nossa região. Calor chega a 42 graus Celsius no norte do Brasil e Manaus bate recorde. Então você vê, ó, a temperatura superou os 40 graus no Pará, né? E passou de 42 graus Celsius aí na região norte do Brasil. Então isso aqui, gente, imagina, quando a gente volta para cá, ó, nessa tabelinha, estava indo aqui até 35 graus Celsius e o estresse térmico já estava grande. E a temperatura nossa, mesmo com essa temperatura grande, a umidade também é grande, né? Outros locais do país aí, Recife, o pessoal é uma capital que o pessoal fala que ela é muito quente, né? Eu morei em Recife uma parte da minha graduação e é muito quente mesmo, é abafado, porque é muito úmido também, tá certo? Então, assim, você observa que a temperatura e a umidade ela vai influenciar demais, para esses animais também. Então, a gente tem que sempre estar observando isso daqui, tá? O que o estresse térmico pode trazer? O que ele vai modificar no metabolismo dos animais? Primeira coisa, a vaca com calor, estando em estresse térmico, ela diminui o consumo de alimentos, né? Reduz o consumo de matéria seca. Ela diminui seu apetite. Ela não quer comer porque isso vai gastar energia, isso vai fazer com que o animal produza mais calor, né? No gastar que eu falo energia, ela produzir calor. Quando eu falo em gasto calórico, o que eu preciso para emagrecer? Gastar caloria. Mas como é que eu gasto caloria? É parado quietinho? Não, eu gasto caloria fazendo exercício, tá? E se alimentar é um exercício, tá? Porque ela vai ter que ir lá procurar o alimento, ela vai ter que fazer a digestão, enfim. Tudo isso, então, ela vai reduzir o consumo de matéria seca. Se ela reduz o consumo de matéria seca, consequentemente, a produção vai cair. É matemática. A vaca produz o que ela ingere, tá certo? Diminui sua atividade, a vaca fica mais apática, ela diminui a sua caminhada, ela não vai querer buscar alimento, beber água, ela não vai querer interagir. Então, ela vai ficar aquele animal mais linfático, mais quieto. Aumenta o fluxo de sangue à pele e reduz o fluxo aos órgãos, ou seja, manda o sangue todo para a periferia para poder fazer essa perda de calor para o meio externo, tá certo? E o sangue que era para estar nos órgãos vitais, né, a circulação global, importante para que esse animal ele continue as suas funções vitais, fisiológicas e até diminui a questão do fluxo sanguíneo para a glândula mamária e para a produção de leite. Tudo isso aí vai fazer com que esse animal diminua a sua produção. O animal ele vai diminuir também, pode até diminuir sua imunidade. Diminui resultados em produção e saúde, como a gente está vendo aqui, é consequência. Aumenta a frequência respiratória e baba. Gente, um dos principais mecanismos que a vaca leiteira tem para perder calor, para fazer essa troca de calor, é pela expiração, né? Então ela vai
aumentar sua frequência respiratória, inspirar e expirar mais, para poder jogar, trocar esse calor, jogar o ar quente para fora e trazer do ambiente um ar mais fresco. Isso quando o ambiente é mais fresco, né? Mas pelo menos vai estar mais fresco do que o ar que está dentro dela. Então ela vai aumentar. Quando ela aumenta essa frequência respiratória, consequentemente, isso pode causar distúrbios sistêmicos nesse animal, né? Pode entrar em quadros de alcalose ou até depois em quadros de acidose, que a gente vai falar daqui a pouco. Por que de acidose? Começa na acidose ruminal, porque diminuiu ali também, aumenta a frequência. Se ela está com a boca aberta, expirando mais, ela também vai salivar mais. E na saliva tem muito o quê? Bicarbonato. Bicarbonato é um tamponante. O tamponante é muito importante porque ela deglutir esse bicarbonato, essa saliva, que ela vai ser um agente tamponante para manter aquela zona do pH ruminal numa zona não tão neutra, né? Mas que não deixa acidificar demais. Que quando acidifica demais um meio ruminal, faz com que os animais tenham acidoses a início subclínica, mas pode chegar depois uma acidose clínica ruminal, tá certo? Então isso vai ajudar mais. Para você ver, uma vaca, ela produz, em média, 2, 3 quilos de bicarbonato na sua saliva ali. Então eu tenho que observar muito essa questão aí, né, dessa baba que ela produz, que isso aí vai ajudar demais na tamponização. Se ela tá, e se essa baba não está sendo deglutida, está sendo jogada fora, olha o quanto de agente tamponante que eu estou perdendo, tá? Aumenta também a transpiração, a vaca também soa, então é importante você ver que ela está perdendo líquido. Nesse suor, ela vai perder sódio, potássio, vai perder nutrientes, tá certo? Ela vai, quando ela caminhar, ela vai buscar por sombra e vento, mas se na sua propriedade não tem, é só aquele campão aberto, a coitada vai ficar rodando atrás de algum local, gastando mais energia. Aumenta o consumo de água, então olha o quanto é importante a água, mais uma vez, para ajudar nesse estresse térmico. Então só vem a trazer prejuízos ao animal, né? Ou a influência na ingestão de alimentos, vacas holandesas, né? Aí quando a gente fala de animais mais puros, animais Bos taurus, esses animais são animais de região fria. Esses animais, quando eles estão numa temperatura muito alta, olha, em 32 graus Celsius pode ter uma queda até de 20% do consumo alimentar. Se diminuiu essa questão de consumo alimentar, consequentemente diminui a produção. E num local que ele esteja a 40 graus Celsius, ele pode até cessar seu consumo alimentar, chegar em um quadro de anorexia. Então, olha aqui o quanto influencia, tá certo? Nessa imagem, a gente aqui, para mim, ela é muito didática, porque eu vejo uma vaca em pé, do lado de uma árvore, e vejo uma vaca deitadinha ali, próxima ali ao pasto. O que essa imagem nos diz? Gente, lembra que eu falei que quando a vaca está ali livre de medo, de estresse e sofrimento, e também a liberdade ambiental junto? Quando está muito quente, muito calor, as vacas evitam deitar. Elas preferem ficar em pé, tá? Quando está muito quente e ela está no pasto. Porque se ela está num galpão, em algum local que tenha um piso cimentado, ou enfim, e está muito quente, ela prefere deitar para trocar o calor com aquele piso ali. Mas ela está ali no campo, ela prefere ficar em pé para não deitar, porque ali pode esquentar mais para ela. Ela fica em pé e ela está aqui, ó, do lado da árvore, procurando uma sombra, certo? Quando ela está em pé ali, ela vai diminuir a sua função reticular e ela também diminui sua produção de leite. Estudos mostram que o animal produz mais leite quando ele já está alimentado, quando ele já ruminou, está ruminando ainda e quando ele está deitado. Então aqui, olha, a gente vê uma vaca em conforto térmico, deitadinha ali, né? Hipoteticamente, tá? Tô trazendo aqui essa de uma forma didática. Uma vaca deitadinha, ela pode estar tranquila aqui e produzindo leite adequadamente e tranquila, numa sensação de bem-estar. Outra vaca está em pé, num aspecto triste, apático, mas aí você até vê, a foto é estática, mas aí não tem, vamos hipotetizar que ela não está fazendo movimentos mastigatórios, não está fazendo a remastigação do alimento, não está ruminando, consequentemente também não está produzindo energia, não está produzindo nutrientes para a produção de leite. Então, olha o quanto o estresse térmico influencia, né? Um trabalho de Pierre e colaboradores, que aí, quando a gente fala de estresse térmico, esse trabalho vem bastante, ele observou as consequências do estresse térmico. Então,
qual que é o impacto, a consequência do estresse térmico e qual que é esse impacto fisiológico. Então, quando o animal diminui a ingestão de matéria seca, pode ser até, dependendo do grau de estresse térmico, de 6 a 30% da ingestão de matéria seca. O que isso vai causar nesse animal? Ele diminui 894 quilos por vaca por ano de produção. Isso é uma grande, quase 1.000 quilos de leite que a vaca deixa de produzir por ano, tá? É a matemática que eu falei para vocês. Se não come, não produz, né? Não tem aquele memezinho que o menino diz, né? Malhou, comeu, mas aqui a vaca comeu, produziu. Se ela não comeu, e não produz, tá certo? Decréscimo da produção de leite de 15 a 20%. Ali eu só alterei. A questão é que 894 quilos por vaca por ano, ela diminui a sua própria manutenção de massa magra, sua fisiologia, seu corpo, tá? E aí, consequentemente, a ingestão de matéria seca também vai diminuir a produção de leite de 15 a 20%. É mais de 1.803 quilos por vaca por ano que ela deixa de produzir. É muito. Se não come, não produz. O decréscimo da eficiência reprodutiva, que aí também é um grande problema. São 3 grandes problemas na pecuária leiteira. São as mastites, os problemas reprodutivos e as afecções podais. E aí, olha, você vê que a eficiência reprodutiva vai diminuir de 40% a 50%. Então, o período de serviço dela pode aumentar até em 60 dias. Esse intervalo aqui entre parto e concepção, mais de 59,2 dias, pode aumentar até em 2 meses. Quanto mais tempo a vaca está sem emprenhar, sem produzir leite, sem nada ali, ela está gastando. Então, na produção, a gente tem que observar isso também. Isso vai ser um grande entrave na pecuária leiteira. Tem-se também um aumento de mortalidade e aumento das incidências e severidade de mastite. Pode aumentar até quase 2% da mortalidade desses animais. Diminui o sistema imunológico, a glândula mamária fica mais suscetível a infecções e inflamações, e isso pode, além dessa gravidade das mastites, o animal pode até vir a óbito, porque ele fica mais suscetível a outras infecções e inflamações, tá? Outro trabalho aqui, já de 2013, estresse calórico e suas interferências no ciclo de produção de vacas de leite. Então, foi uma revisão que fizeram, observando o quanto isso impactava na produção de leite. E aí observou que, em quantidade, a perda produtiva, né, pode passar de 10% nessas vacas com estresse térmico. Aí a gente fala em quantidade. E qualidade do leite? Ela perde sim também, menor concentração de sólidos totais, redução da gordura, de proteína, de minerais. Isso aqui a gente observa, pessoal. Lembra que a vaca não está ingerindo matéria seca, ela não vai ter nutrientes para ela se manter nem para produzir corretamente esse leite. Ela está perdendo por evapotranspiração, ela está suando, ela está perdendo muito sódio, potássio, nutrientes, também vai diminuir, de forma geral, essa produção do leite. Ela perde minerais também, tá certo? E aumenta a incidência de mastite também, reforçando o que a gente já observou aqui passado. Então, só traz prejuízo. Olha aqui, bem recente, de 12 de maio de 2020. O custo do estresse térmico para propriedades leiteiras, né? Então, é um textozinho que tinha nessa matéria, eu achei interessante trazer, né? Que no contexto do estresse térmico, a falta de conforto, a primeira palavra que eu usei aqui, que é o que precisa para a vaca produzir leite. A falta de conforto, as vacas nos mostram os nossos erros de maneira clara, seja com queda de produtividade, aumento da taxa de mortalidade, aumento dos casos de doença de casco, doença de mastite, queda no desempenho reprodutivo, tá certo? E aí uma fazenda com 50 vacas em lactação, com perda média, tem uma perda média de R$ 23.287,50 por ano. Isso aqui considerando dados de 2019, quando foi feito esse estudo aqui. Então, gente, será que é pouco? Isso é estresse térmico que muitas vezes o produtor ele não enxerga. Porque de mastite subclínica é uma coisa que, se não for muito grave, que é quando é a mastite já clínica, que a gente está conseguindo observar, ver, se a gente não vê o animal com a língua para fora, o animal ruim, às vezes a gente não percebe. Ele vai diminuindo 1 litro, 1,5 litro, e 100 vaca diminuindo 1 litro, já é 100 litros a menos num dia. E aí, consequentemente, é isso. E num ano, olha o quanto que perde aqui. Isso em produção de leite. Mas e a saúde desses animais? E o bem-estar desses animais? Então, o prejuízo é financeiro e é um prejuízo também para o bem-estar desses animais. Tá? E aí, de tudo que a gente já viu, o que é o estresse térmico, o que causa ele, o que ele traz de consequências, né? O que a gente pode observar também
a gente já entendeu aqui que ele causa tanto prejuízos econômicos quanto também prejuízos à saúde e ao bem-estar do animal. O que a gente pode fazer para evitar o estresse térmico? Olha aqui outra notícia do Milk Point, bem legal aqui, ó. O conforto das vacas criadas a pasto. A importância da sombra. Gente, eu tenho uns amigos que diziam bem assim, eu não gosto de ficar no sol não, porque eu não sou lavoura. Lavoura que tem que ficar no sol. A vaca também não gosta de ficar no sol, não. Nem quando ela vai na praia, né? Ou quando ela vai para a piscina, que ela bota seu biquíni e tá lá conversando com as amigas. Ela não gosta de ficar no sol, não. Ó, ela tá com um sombrite em cima dela. Ela não fica totalmente no sol. Isso é desconfortável para ela, tá? Quem é aqui de Manaus conhece isso aqui. Isso aqui é cachoeira em Presidente Figueiredo. Quem vir para cá, para Manaus, tem que conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo, tá? Então, a gente foi lá em Presidente Figueiredo fazer um trabalho. Eu fiz um estudo lá da caracterização da pecuária leiteira em Presidente Figueiredo. E aí, o que eu encontrei? Vacas boas, leiteiras. E isso aqui eram 13 horas da tarde. As vacas não estavam aqui na cachoeira. As vacas estavam onde? Debaixo da mangueira. Estava aqui, ó, no local de sombra. A outra coleguinha dela, onde é que está lá também? Debaixo do sol. Ou, debaixo do sol não. Se protegendo do sol, debaixo da árvore, tá certo? Ninguém quer ficar no sol. Então, o animal precisa de um local onde ele fique confortável, tá certo? Ainda em Presidente Figueiredo, esse produtor aqui achei muito bacana. Ele fez um local onde tem aqui a produção de rambutã dele, que é uma fruta típica daqui da região. E as vacas ficam ali, ó. Esse aqui é um local bem climatizado, é um local que é bem confortável. A gente tava ali, isso era, em média, 14 horas da tarde, e tava todo mundo bem, os animais tudo aqui, ó, debaixo dessa sombra aqui, e ele aqui hidratando as vacas também, vários coxos para as vacas não brigar, nem nada. Gente, não precisa ser bonito, não precisa ser um coxo de inox, não precisa ser nada, é um coxo de tambor ali, mas é bonito, é limpo, é funcional, ele funciona, hidrata os animais direitinho, não tem problema nenhum. Então, a gente tem que observar essa questão, é a funcionalidade. E aqui ele não precisou gastar com estrutura nem nada, é as árvores que ele tem ali, então ele fez esse espaço para os animais ficarem confortáveis, tá certo? Ainda em Presidente Figueiredo, então, um local que já não tinha muita árvore, e estava implantando uma pastagem aqui, um local de coxo, o proprietário viu que os animais não estavam ficando confortáveis, não estavam comendo direito no piqueteamento que ele estava fazendo. Ele começou a colocar áreas de sombrite. Olha quem está debaixo da sombrinha ali. Não é só a vaca que quer se livrar do sol. O burrinho ali, né? O jeguinho ali, estava ali também, abaixo da coberta, né? E até o nosso aluno aqui, Diego, também veio para cá, ó. No meio da explicação, a gente ali falando ali, uns no sol, não. Vamos correr para debaixo da sombra, que é melhor. Tá certo? Ninguém quer ficar no sol. Então, isso aqui são métodos que a gente pode melhorar o ambiente para diminuir esse calor, esse estresse térmico para os animais, né? Eu posso fazer a plantação de várias árvores para os animais ficarem num ambiente mais confortável, agradável. Tem a integração lavoura-pecuária-floresta, que aí você pode, além de ter a pastagem, ter a criação animal, você também aproveitar depois dessa produção arbórea, tá certo? Tudo feito direitinho. Então, tem que ser funcional. Isso aqui é uma parte que você faz de uma forma mais natural possível, mais funcional possível, mas se você tem dinheiro, tem disposição, tem como fazer uma coisa mais tecnificada, você também pode fazer um galpão amplo, com pé direito alto, uma questão bem ventilada, tá certo? Quando fala em ventilar, né, e umidificar, é importante dar banhos nas vacas, fazer umidificação, porque quando a gente fala do estresse térmico, aí fala do índice de temperatura e umidade, se eu for só jogar água nas vacas e não tiver um ventilador ali, eu não estou fazendo nada, eu estou causando mais calor. Porque lembra, quanto mais aumentar a umidade e a temperatura alta também, isso vai fazer com que aumenta a temperatura, aumenta a sensação térmica. Então, os ventiladores ali, né, o vento já vai diminuir aquele calor, aquele local que está ali, essa temperatura mais quente ali, ele já vai ajudar. Ou você também pode dar banhos ou fazer nebulizadores e tudo, mas isso aqui vem primeiro, tá? Primeiro é importante molhar os animais para depois vir com o ventilador em cima. Porque aí depois, quando o ventilador vem em cima, aí você vai refrigerar bem mais eficiente, tá certo? Ou então só com os ventiladores. Mas isso aqui, olha, tem para tudo. Para pequenos, médios e grandes produtores. Você pode
adequar as instalações para que esses animais se sintam confortáveis. E a água, gente, é muito importante. Vou reforçar mais uma vez, eu tenho que ter água com boa disponibilidade, em quantidade e qualidade, que as vacas consigam ingerir de uma forma que seja confortável para ela, que seja boa para ela precisa de água, tá? Uma vaca em alto período, em alto pico de lactação, dependendo do tamanho dela, ela vai ingerir de 90 a 200 litros de água por dia, tá certo? E aí, se você... Eu sei que tem regiões do país que são bem áridas, que são complicadas, mas é complicado para a vaca produzir leite, que é um produto que tem uma grande quantidade de água, e para sua própria mantença, e o calor danado que já faz, tomando 5, 10 litros de água, né? Infelizmente, existe essa realidade em alguns locais. Eu estudei em Garanhuns, Pernambuco. Lá era uma região de agreste, mas perto tinha sertão, e a gente via algumas necessidades que os animais e a população mesmo passava por conta de água, mas a gente tem que buscar alternativas de dar água com qualidade e quantidade para esses animais. E daí eu vou estar dando uma condição de bem-estar adequada, vou estar hidratando esse animal, nutrindo, de fato, e fazendo com que ele produza adequadamente, diminuindo o estresse térmico, tá? E outro ponto que eu posso fazer também aí aqui, olha, isso aqui também é aqui no Amazonas, em Iranduba, é uma fazenda que tem gir PO, tá? Gir leiteiro PO, então animais de produção de leite, animais puros, mas a gente tem que pensar também, eu quero trabalhar com produtividade. O que eu posso fazer além de trabalhar de melhorar as instalações? O que eu posso fazer? Eu posso também trabalhar com meus animais, eu posso melhorar esses animais de uma forma que eles se sintam mais confortáveis no ambiente. Então, eu pego animais bostauros índicos, né, os zebuínos, um gir leiteiro, e eu cruzo com um animal holandês, que é um animal produtivo, né, um animal que produz mais precoce e tudo, e eu vou fazer esse cruzamento e vou ter o quê? O girolando. E o girolando, pessoal, é uma das melhores raças para a gente produzir no país, tanto é que ela é responsável por 80% do leite produzido no Brasil, advém de vacas da raça girolanda, tá? Então, por meio dessa heterose, desse choque de sangue feito, dessa melhoria de performance desse cruzamento de raças, a raça girolanda, né, que é o considerado puro sintético, quando ele tem 5/8 do gado holandês, 3/8 gir, ele consegue aliar características de alta produção do holandês com persistência na lactação e rusticidade. Mas mesmo assim, o girolando, né, de forma geral, ele é muito bom. Mas ainda, se o local que eu esteja é muito quente, é importante eu trabalhar com fêmeas F1, tá? É o primeiro cruzamento, que ele vai ter 50% de animais gir, 50% de animais holandês. Ele pode não ser tão produtivo, mas é um animal extremamente adaptado, um animal extremamente resistente ao calor, tá certo? Então, isso aqui, olha, a gente trabalha com o ambiente, a gente trabalha também com a questão animal. E nisso eu vou dar condições. É muito melhor trabalhar com animais adaptados ou de fácil adaptação a essas adversidades do que eu trazer uma vaca pura lá da Holanda e jogar aqui em Manaus, ela não vai aguentar. Ela vai colocar a língua para fora e ela vai morrer. Tá? Então, como considerações finais, o que eu trago aqui é que a gente tem que observar os animais não só como uma máquina de produção, né? Não só como uma máquina de fazer dinheiro, mas ele é um ser vivo, ele merece respeito, ele merece todas as condições de bem-estar, porque quando ele está em bem-estar, né, e a vaca não dá leite, lembra disso, desde o começo eu falei, a vaca não dá leite, mas ela produz leite quando ela tem condições de bem-estar e quando ela está em conforto, tá certo? Então, se ela não tiver em conforto, pessoal, se ela tiver em estresse térmico, ela vai estar desconfortável, ela não vai estar com o bem-estar adequado, ela não vai conseguir produzir. Então, isso aqui é extremamente importante que a gente entenda e dê essas condições aos animais para que eles possam produzir o leite corretamente, tá certo? E aí elas vão ficar felizes. Uma vaca feliz, sorrindo, tranquila, ela produz corretamente. E a promoção do conforto é a forma mais saudável de produzir. A vaca produz leite com gosto, ficando todos a sorrir. Então, isso, o animal, ele vai produzir corretamente, adequadamente, ele vai produzir saudavelmente, ele vai ter um período de vida maior, e a gente também vai ganhar com isso, porque a rentabilidade vai ser maior, a produtividade vai ser maior, e todo o setor ganha com isso, tá certo? Então, pessoal, eu encerro por aqui minha apresentação.
e me coloco à disposição de perguntas. Peço que vocês aí, se puderem, me sigam aí no Instagram, Poesias com João Melvete, e no canal aqui no YouTube, João Melvete e Poeta. E qualquer coisa pode falar comigo que estamos às ordens, tá? Obrigado.